Olá pessoal, tudo bem com você aí de casa? Hoje nós vamos falar do frio, sabe? Aqui tá muito frio e a gente tem que ter alguns cuidados aí perante aos idosos. Na realidade, a gente sempre tem que estar com alguns cuidados, né? Não importa. A saúde é assim. A gente fala do que pode e do que não pode. E às vezes, o que não pode favorece você. Mas no inverno, nem o banho é legal, né? Eu, pelo menos, penso assim. E você aí de casa? Eu estou aqui recebendo hoje uma médica geriatra, o Yara Ribeiro. Tudo bem com você, doutora? Tudo bem, uma boa tarde a você e a todos que estão conosco aqui também. Então, você veio aqui para falar do quê? Do cuidado com o idoso, como que você vê todo esse cuidado? Como que você fala com as pessoas nas suas palestras, que eu sei que você faz, né? Como você leva o conhecimento de como cuidar de um idoso? Cuidar da pessoa idosa é realmente algo que é sempre multidimensional, que a gente fala, né? Do ponto de vista médico, o geriatra, ele atua como um profissional que vai gerenciar a saúde do idoso, mas sempre tendo a noção de que saúde ela é construída muito além só do tratamento médico ali em si, né? Envolve questão de hábitos de vida, de valores pessoais e também do que a gente tem de melhores evidências em relação ao que traz benefício para a saúde, seja na saúde em si ou na vigência de alguma doença, alguma questão nesse aspecto, né? Então, o cuidado da pessoa idosa, ele é sempre feito a muitas mãos, né? Inclusive a mão do geriatra, sim, né? Nesse claro. cenário, mas sempre considerando o que importa para esse indivíduo e quais são os valores pessoais ali envolvidos. Perfeito. Aqui no programa a gente fala sobre maturidade, mas muitas pessoas, principalmente lá em casa, acham que nós só falamos de idosos e não é. A gente tem repetido aqui, doutora, que os 30 é para você cuidar dos 60. E isso é para você. Eu tô achando você muito jovem, né, para ter escolhido falar sobre a geriatria de uma forma com conhecimento tanto dentro das suas aulas e tudo mais, que você também é professora, né? O que te envolveu a seguir essa profissão? A questão de um cuidado assim verdadeiramente integral com o indivíduo, né, considerando a dimensão física, psicológica, espiritual, social, isso é algo que vem muito forte dentro da geriatria e é algo que sempre me atraiu, né? E dentro da geriatria a gente tem ali a possibilidade de pensar em nós mesmos, né, e na sociedade que a gente quer construir para o futuro. Foi bem feliz essa sua fala em relação à questão da preocupação com a faixa etária, porque o nosso corpo ele começa a envelhecer muito antes dos 60, né? Exatamente. A partir dos 30 anos, o nosso corpo já está começando a entrar no processo de um envelhecimento propriamente dito, e a gente cuidar disso hoje realmente favorece a gente lá na frente ter uma velhice com saúde, com independência, com autonomia, exercendo aquilo que é importante para nós. E você acha que isso é maturidade? Sem sombra de dúvida. Nós temos que falar sobre isso, né? Porque passa voando a idade. Gente, verdade. Hoje você tem 15, amanhã você tem 30. Aí você tem 30, daqui a pouco você tem 60. E daí? E a vida não cuidou? espera. Não achou a Yara para poder te ajudar? Como é que a gente faz? Né? Nós temos que ter aí pessoas que realmente se preocupem com isso, né? Estamos num país envelhecendo rápido. Sem dúvida. Yara, nós estamos também na época do inverno. Como que a doutora vê o tratamento, o cuidado, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter com o idoso? Excelente. Isso é uma questão importante porque o próprio envelhecimento ele favorece com que esses impactos do frio na pessoa idosa sejam mais intensos, né? A pessoa idosa ela vai ter um pouco mais de dificuldade de manutenção da temperatura corporal. Então a atenção aí nesse cenário é bastante fundamental. A gente sabe que com o frio aumenta ali o risco de eventos cardiovasculares, né, infarto, AVC, porque esse indivíduo acaba tendo aumento ali, mais picos de pressão aumentados, a gente acaba às vezes tendo mais episódios de dores articulares, e fora outras questões ali que a gente acaba vendo o ano inteiro, mas que também vai vendo frio, questão de quedas, enfim. Que afeta mais nessa época. Então, realmente a gente precisa ter uma atenção especial nessa população no frio e alguns cuidados aqui vão ser fundamentais, né?
O primeiro deles, e eu vou destacar porque a gente está numa realidade agora que não está tão favorável a esse cenário, mas que a gente precisa reverter isso novamente, é a questão da vacinação. Sim, né? com certeza. Vacinação é fundamental. A gente tem hoje vacinas para vírus respiratórios, para pneumonia bacteriana, então é fundamental que o indivíduo esteja com a vacina em dia. A questão também do cuidado com o corpo, né? Primeiro no sentido dos ambientes, né? Sempre que possível, se esse ambiente puder ser climatizado com um clima agradável, tanto melhor. Sim. Mas agasalhar esse indivíduo também é fundamental, né? Principalmente extremidades, então luvas, sapato, é fundamental, gorro, né? A gente garantir que as extremidades ali estejam aquecidas. O cuidado com a hidratação também é muito comum nessa época. A pessoa idosa já sente menos sede, né? É natural. É verdade. E aí ela já toma pouca água no geral. E aí chega no inverno, que a sede diminui mais, já tem ainda uma redução da ingesta. Então a gente se atentar com a questão da ingesta de líquidos de uma forma geral, não só água, né? Chás nessa época do ano agora, né? Mais aquecidos, bebidas agradáveis é fundamental. Cuidado com o calçado também, né? A gente mencionou sobre a questão das quedas, mas a gente observa que é muito comum, às vezes, o uso do calçado inadequado dentro de casa, principalmente, né? Aquela pantufinha que é super quentinha, confortável, mas que é só de enfiar o pé, que não prende ele no calcanhar. Não tem uma segurança, né? Exatamente, então vai aumentar o risco dessa queda. E ali os cuidados em saúde em si, né? Então, sabendo que realmente pode haver ali um aumento do descontrole da pressão nessa época do ano, manter o cuidado médico ali regular para fazer esse acompanhamento, para fazer os ajustes necessários. A pressão sobe? Tende a subir. Tende a subir? Tende a subir. Porque a gente faz uma vasoconstrição desses vasos, né, que estão na periferia do corpo, e isso acaba aumentando ali a resistência do coração para liberar esse fluxo sanguíneo. Então, isso acaba aumentando diretamente, no caso, a pressão, né? Por isso, as extremidades devem estar mais quentinhas. Sim, exatamente. Ai, gente, o frio judia, né? Exato. Meu Deus, olha, vou te contar. Nenhum excesso, para a pessoa idosa, nenhum excesso é bom. Nem o excesso de frio, nem o excesso de calor, por conta dessa dificuldade de regulação corporal. Claro. E como que o frio afeta essas doenças que o idoso já tem? Já possui uma doença crônica, alguma coisa que é mais prejudicial no inverno? Como a pressão alta, né, que nós já falamos. Isso, acredito que principalmente por aí, né, doenças cardiovasculares de uma forma geral, mas a gente observa isso muito frequente na questão do aumento da pressão, né, e aí se esse indivíduo não está num acompanhamento médico regular, ele pode ter ali alguma descompensação e aí aumentar o risco dele de fato ter um evento de um infarto, um AVC, que na prática a gente vê, né, nessa época do ano, esses eventos eles tendem a ter uma porcentagem, um aumento ali nessa época. E em relação às dores articulares, a gente sabe que tem muitas pessoas idosas que sofrem com a questão de osteoartrose e isso acaba tendo uma dor mais intensificada nesse período também. E aí, às vezes, eles acabam também deixando de fazer algo que para essas doenças osteoarticulares é algo muito positivo, que é o exercício físico, né? Porque tá muito com frio, preguiça. Eu não vou para academia. E aí acaba deixando de fazer algo que de fato melhora nesse cenário, né? Não imediato, mas a longo prazo, com certeza é o que a gente tem de melhor. E a alimentação? Como que a família, né, ou o próprio idoso pode melhorar isso daí? Porque também a alimentação fica meio preguiçoso, né? Sem dúvida, a alimentação... Usar essa palavra preguiça fica meio ruim no inverno, mas quem não é meio preguiçoso no inverno? Realmente, assim, a alimentação ela tem que ser um cuidado o ano todo, né? Sim. No inverno, a gente continuar garantindo que esse indivíduo consuma ali quantidade de macro e micronutrientes necessárias, né? Então, a questão do consumo não só do carboidrato, né? Porque acaba ficando, às vezes, muito na sopinha, no mingau, que tem ali a questão do carboidrato, mas que às vezes não tem proteína, às vezes um consumo menor de frutas também, que são ricas em vitaminas, né? Então, é fundamental que a gente também pense na alimentação nessa época do ano como algo necessário, né? Em termos de qualidade, não só de quantidade também. Você falou uma coisa aí e me fez lembrar. Fruta no inverno é gelada.
é também um problema sério você oferecer uma fruta para o idoso. Ele fala, tá muito fria, eu não quero chupar mexerica, eu não quero chupar uva, né? E essa reclamação, olha, vou te contar, é todo mundo, viu? E como que a gente faz quando eles começam a reclamar muito daquela alimentação? O ideal é a gente sempre tentar ofertar em preparos talvez mais diferentes, né? É claro que algumas frutas no verão, principalmente aquelas muito ricas em água, vão ser mais satisfatórias ali, né, para o consumo. Mas a gente sempre pensar ali em alternativas e também utilizar das frutas da estação, né? A mexerica, por exemplo, é um grande exemplo, né? Mas realmente, assim, eu acredito que é importante que a gente encare a alimentação como algo parte da saúde também, né? E não como algo isolado. Perfeito, né? isso mesmo. Realmente é fundamental que a gente mantenha Tem que fazer esse cuidado. parte da alimentação. A fruta não pode sair. Sim. O inverno, o calor, tem que estar ali. Tem. Ela não substitui refeições, Sim. como às vezes a gente vê, ao invés de jantar, vou comer uma fruta, né? Mas ela é fundamental. Ela tem ali micronutrientes que são essenciais para o nosso funcionamento. E para manter esse indivíduo, vamos falar do idoso, né? Do idoso aí, a fazer exercício, a perder aquela má vontade de levantar da cama, dar uma boa espreguiçada e vamos fazer uma caminhada, vamos pular corda, né, gente? Tem que fazer. E daí, doutora, se ele não quer? Pois é. Tá aí um problema sério. Essa é uma questão também que exige uma mudança de mentalidade nossa como indivíduo, né? Nós não somos indivíduos no sentido criados assim para amar correr uma maratona, né? Claro que tem pessoas que adoram e isso é hábito também, né? Onde a pessoa se encontra na atividade. Mas se a gente pensa de uma forma geral, a atividade física ela não é algo, como é que eu posso dizer? Eu falo que é emocional. Ela não é algo assim instintivo. Eu acho que talvez esse seja o melhor termo, né? Não é do nosso instinto assim pensar, nossa, vou numa academia agora. Só que a gente sabe que se tem uma coisa que a saúde, a literatura é unânime em dizer que melhora a saúde, é exercício físico. É o exercício. Né? Para longevidade, exercício físico é benéfico? Com certeza, a gente não cansa de ter evidência em relação a isso. Então, assim como a alimentação, o exercício físico ele tem que vir com essa mudança de mentalidade nesse sentido, olha, como que eu quero envelhecer? Porque se eu quiser envelhecer com massa muscular, que é uma coisa que a gente tende a perder depois dos 30, se a gente não fizer nada, se eu quiser envelhecer conseguindo, né, levantar da privada, tomar um banho sozinho, caminhar até o mercado, eu preciso me movimentar, eu preciso trabalhar essa musculatura e quem vai fazer isso é o exercício físico, aí principalmente os exercícios de força. Mas de uma forma geral, quanto mais multimodal esse exercício, né, envolvendo força, exercício aeróbico, flexibilidade, equilíbrio, quanto mais multimodal, tanto melhor, né? Então, realmente tem que ser assim, uma disposição do indivíduo em querer saúde, em querer envelhecer bem, porque se a gente for só pelo instinto no frio, a gente não vai ficar debaixo da coberta. Vai ficar na caminha. E que é bom, né? Tá vendo, pessoal? Todos os programas a gente tenta incentivar você aí de casa a fazer exercício. E eu não tô falando da boca para fora, não. É todos os profissionais que vêm aqui tá pedindo para você envelheça bem, tenha oportunidades de fazer exercício, deixa as coisas para ser feita depois, porque a tua saúde tem que vir em primeiro lugar. Eu vou dar um minutinho aí para os nossos comerciais e eu volto logo. Maria Lúcia, oi, interromper para te dar um presente super especial que a Pamplona mandou para você, Maria Lúcia. Gente, que chique! Você sabia que eu tô de aniversário? Nossa! Pode abrir. Gente, que maravilha! Tudo isso é meu? É seu, pode abrir. Então vou abrir. Meu Deus, ganhando presente, que legal! Uau, filé Madrid suíno temperado. Como é que eles sabiam que eu adoro? Gente, tudo isso aqui é pra mim? Que maravilha! Muito obrigada, Pamplona. Eu amei. E parabéns pra nós, né? Parabéns pra mim, que fiz aniversário. E parabéns pra vocês que fazem produtos tão maravilhosos quanto esse. Olha que espetáculo, já vem prontinho. Só colocar pra fazer. Pamplona no seu cardápio todos os dias. Pamplona.
Na Morada Feliz, cada dia é um abraço quentinho. Aqui, nossos idosos vivem com carinho, conforto e alegria. Temos atividades que aquecem o coração, cuidados especiais e um lar cheio de sorrisos. Venha conhecer a Morada Feliz, onde a maturidade é celebrada com amor. Voltamos aqui no estúdio, falando com a doutora Uiara Ribeiro, geriatra. Ela veio aqui para nos ensinar, né? Levar até você esse conhecimento tão importante para que você, com 30, envelheça bem. E ouvindo os nossos programas, todos os nossos programas são exatamente para isso. Nós falamos sobre a maturidade, sobre o conhecimento, o porquê que nós temos que ter maturidade para tomarmos iniciativas próprias, tá? Para a gente saber que aquilo faz bem para a gente, né? E como você vive? Qual é a situação da sua vida? Tá muito bem, obrigada? Que ótimo! Mas por que não aprender um caminho melhor ainda para você chegar aos 60, aos 70, aos 100 anos? Bem, claro que a idade traz alguns problemas, mas esses problemas nós podemos resolver com a maturidade e com os conhecimentos que nós tivemos durante a nossa vida. E agora então, doutora, vamos continuar nosso assunto, que é muito bacana, tá muito legal, mas a gente vai falar de um assunto pesado, vamos dizer assim. O paliativo. Nós sabemos que o paliativo é chegado uma hora difícil entre a família resolver o problema. Mas e você? O que você acha do cuidado paliativo? O que ele é? Na verdade, a gente precisa entender que o cuidado paliativo, ele nada mais é do que uma modalidade de cuidado, né? Então esse é o primeiro ponto, ele não é um tipo de tratamento, ele não é um profissional em si, ele é uma modalidade de cuidado. O que se propõe dentro do cuidado paliativo? É um cuidado que ele visa aliviar o sofrimento, então o foco principal dele é o alívio de sofrimento em indivíduos que têm doenças ameaçadoras da vida. Então, se esse indivíduo tem alguma doença que seja ameaçadora da vida, seja crônica ou não, seja progressiva ou não, e esse indivíduo sofre por conta dessa doença, por que não a gente não cuidar desse sofrimento, né? Então, isso é o cuidado paliativo, em cerne isso é o cuidado paliativo. Mas, infelizmente, a gente ainda vê algumas questões relacionadas ao cuidado paliativo muito trazidas em torno da terminalidade, né? Então, eu vou pensar em cuidados paliativos da morte. Exatamente, quando esse meu indivíduo está próximo da morte. E, na verdade, quando a gente chega nessa fase, né, na terminalidade, a gente está chegando atrasado, né? Esse indivíduo já sofreu muito antes, né? Sim. Então, a terminalidade ela é só uma das fases do cuidado paliativo, mas o cuidado paliativo ele envolve todo esse cuidado ao indivíduo e à família que visa aliviar o sofrimento. E aí aqui é importante destacar que ele visa aliviar o sofrimento, mas ele não se limita a se restringir a isso no sentido de que não deve existir uma terapia, tratamento ou uma terapia curativa vindo em conjunto. Muito pelo contrário. O cuidado paliativo ele pode muito bem e deve caminhar junto com as terapias para controle da doença de base ou até mesmo terapias potencialmente curativas, mas que esse indivíduo às vezes apresenta uma condição de sofrimento ali que precisa ser abordada também. Você acha que quem cuida da parte paliativa, quem recebe, pode ter uma cura sobre alguma doença? Bom, a gente tem duas questões aqui que é importante a gente diferenciar. Existe o cuidado paliativo como modelo de cuidado, que certo. É multidisciplinar, que não pertence só à medicina, né? Inclusive, existe formação específica, pós-graduação para outras áreas da saúde também. E existe o profissional paliativista, que é um profissional especializado em cuidado paliativo. Da mesma forma que o geriatra é especializado em envelhecimento, da mesma forma que o cardiologista é especializado nos cuidados cardíacos, entendi. Né? Então, nesse sentido, em tese, né, num cenário ideal, todos os profissionais vão, em algum momento, também cuidar do sofrimento de alguém que tem alguma doença ameaçadora da vida. Claro. Mas nem
sempre, em todo momento, vai haver a necessidade de participação imediata, às vezes, do profissional paliativista, né? Por isso que é importante a gente difundir essa questão do conhecimento em torno disso, porque a gente vê muitas famílias preocupadas quando escutam o termo cuidado paliativo. E claro que toda situação de doença, principalmente de doença grave, né? Se a gente está falando de doença ameaçadora da vida, é uma doença grave, né? Toda situação de doença grave é uma situação que gera medo, que gera receio, que gera preocupação no paciente e na família, com toda justificativa, né? Nós entendemos que é um momento de vulnerabilidade muito grande. Mas a gente, tanto nós como sociedade, como os profissionais da área de saúde, compreenderem que o papel do cuidado paliativo é o alívio do sofrimento, é fundamental para que esse indivíduo realmente receba cuidados ali necessários nessa fase, que é uma fase realmente muito, uma situação muito angustiante para todo mundo que está envolvido. Doutora, entendendo que existe aí um certo, eu não sei se é receio, se é preconceito, se não seria bom esclarecer melhor o que de fato é o cuidado paliativo, porque a palavra paliativo já deixa a gente com um tremorzinho. O que de fato é isso? É interessante, a palavra, só de curiosidade, a palavra paliativo, do cuidado paliativo, ela vem de pallium, que é manto, né? E que traduz o que é de fato cuidado paliativo. É uma modalidade de cuidado voltada para indivíduos que sofrem com doenças ameaçadoras da vida, doenças graves e ameaçadoras da vida, e que esse modelo de cuidado, a visão dele, o mote principal dele, é justamente cuidar do sofrimento. Então, o foco do cuidado paliativo é o alívio do sofrimento desse indivíduo que sofre com alguma doença grave ameaçadora da vida. Seja esse indivíduo com sofrimento físico, espiritual, social, psicológico, mas que a gente consiga abordar isso de uma forma abrangente, né? Existe um receio em torno do tema, porque a gente sabe que por muito tempo existiu uma associação do termo cuidado paliativo com a questão da terminalidade, da finitude, da morte, né? E a gente sabe que, claro, essa é uma das fases de um indivíduo que vive com uma doença grave ameaçadora da vida, mas que não é a única, né? Sim. E esse indivíduo acaba sofrendo muito antes desse momento da finitude. Então, o objetivo do cuidado paliativo, que é feito sempre de forma multiprofissional, né? Então, entra aí o profissional da medicina, de outras áreas da saúde, o foco é que a gente consiga acolher esse indivíduo e cuidar do que traz sofrimento. Amenizar. Exatamente. Enquanto, inclusive, outras terapias são feitas para a doença de base, né? Um outro receio que existe em relação, né, à sociedade leiga quando escuta cuidados paliativos se eu estou fazendo tratamento paliativo significa que para minha doença eu já estou desenganado, digamos assim, né, sem um tratamento. E na verdade isso não é realidade, né? Claro que o indivíduo, quando está numa fase de finitude, de doença avançada, de terminalidade, realmente pode ser que não faça mais sentido em termos de benefício aquela terapia para doença de base. Mas quando a gente chega no diagnóstico desse indivíduo, a gente percebe que ali já pode existir sofrimentos a serem abordados e que vão ser abordados em conjunto com a terapia para a doença de base, né? Seja ela uma terapia potencialmente curativa ou não, apenas tratamento para controle. Existe uma parte, eu acho, do médico aí, né, da pessoa que vai transmitir isso. Qual o conhecimento que esses médicos devem ter? Tem que ser o que está na UTI, tem que ser o médico que está atendendo em casa, porque também é muito difícil você conversar esse assunto. Você tem que ter um conhecimento aí grande. Perfeito. Né? O profissional tem que ter um conhecimento Perfeito. muito a fundo do que está falando, né? E isso é uma questão que a gente está agora do ponto de vista educacional começando a atuar, né? As universidades, agora os cursos de medicina principalmente, eles já têm essa recomendação de incluir a disciplina de cuidados paliativos na grade curricular, justamente por conta dessa questão. Porque veja, se eu tenho um cuidado que o foco dele é alívio do sofrimento, por que todos os profissionais não podem fazer esse cuidado, né? Claro. Agora, claro, aqui cabe uma ressalva muito grande que existem profissionais que são
especializados em cuidados paliativos, que são os paliativistas, né? Então, o profissional paliativista, ele é aquele indivíduo que estudou para tratar especificamente aquela questão. O generalista, o profissional generalista, ele pode, por exemplo, tratar uma pressão alta, mas se isso começa a ficar complexo, ele vai encaminhar para o cardiologista, né? Sim. Aqui a ideia é que na formação generalista, não só do curso de medicina, mas como de todas as áreas da saúde, que esse indivíduo saiba o básico de cuidados paliativos, o básico de alívio do sofrimento diante de uma doença grave e ameaçadora da vida, para que, identificando que, olha, esses sofrimentos estão complexos ou de controle está mais difícil, ele saiba aí sim acionar a especialidade para prover esse cuidado. Mas em tese, essa obrigação de saber comunicar sobre o cuidado com o outro é uma obrigação de todo profissional da saúde, né? Escutaram? Então é por aí, a família também deve participar. Doutora, nós temos aí o nosso tempo já acabando, né? Que é bem rápido, né? E eu queria que você falasse só um pouquinho para a família que está em casa, como que a família pode colaborar, né, aos cuidados paliativos em casa. E nesse tempo aí, rapidinho, você também pode já se despedir do nosso pessoal. E em breve eu vou trazer você. Tá, joia. Bom, gente, então assim, o primeiro ponto é compreender realmente que quando se fala em cuidado paliativo, se fala em alívio de sofrimento. Então, se você ou seu familiar está sofrendo por uma doença ameaçadora da vida, sim, o cuidado paliativo, ele é uma ferramenta que a gente utiliza para poder aliviar esse sofrimento, né? E aí as famílias também nesse contexto compreenderem que a pessoa ali que sofre, ela precisa de assistência e ela realmente precisa ser ouvida nesse processo, né? Então, o respeito à autonomia do indivíduo, ao que é valor, ao compartilhamento de decisões ali é fundamental. E agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui, espero que as informações trazidas tenham sido proveitosas para todos e fico à disposição. Um grande abraço. Muito obrigada, doutora, isso foi muito importante para todos vocês aí de casa. Pessoal, sexta-feira tem mais, eu espero você. Até lá!